Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui novamente com um MacBook que já foi reparado e tem vídeo no canal. Era aquele erro crítico, até onde eu mostrei o rebale do chip T1, tive que fazer 2 vezes, enfim, foi um reparo bem complexo. Deixar um card aparecendo aqui, caso vocês queiram assistir esse vídeo, para poder entender um pouco da complexidade de um reparo de um MacBook. E por que eu estou com esse MacBook aqui ainda em reparo na bancada? Quando eu terminei aquele vídeo e todos os outros vídeos eu falo, o reparo não termina aqui, né? Sempre que a gente conclui o reparo na bancada, a gente monta e vai para uma bateria de testes. E nessa bateria de testes detectamos um defeito. E qual é esse defeito? Uma das portas USB não está funcionando adequadamente. Eu vou mostrar uma das fórmulas de teste que a gente realiza nas portas USB após a conclusão do reparo, para vocês entenderem o quão complexo às vezes pode ser o reparo de um MacBook. Ainda temos que fazer o reparo, então, ou seja, desde todo aquele reparo que a gente fez, e agora tem mais esse reparo, depois a gente vai montar novamente. Tudo aqui funcionou, apenas uma USB que não está funcionando adequadamente. Vou compartilhar com vocês então o sintoma dessa porta USB e também essa tentativa de reparo da não funcionalidade total dessa porta USB tipo C, tá? Então, se você está chegando agora e não sabe o que é a Noteprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como trabalhamos. Aqui em cima também está aparecendo o nosso site, é noteprint.com.br. Acessem lá, vejam as informações da nossa empresa. Lá também tem um formulário onde você pode preencher o defeito do seu equipamento. Vamos receber um e-mail e responder da forma que trabalhamos e também uma estimativa de preço antes de você enviar o equipamento para reparo aqui conosco, tá? Então agora sim, bora para o reparo de hoje. Então aqui, pessoal, com o nosso carregador tipo C e o nosso analisador de carga e tensão, o que vamos fazer? Eu vou ligar o carregador numa das portas USB. Esse MacBook tem 4 portas USB. Então veja aqui, ó, vou aproximar para vocês, ó. Nessa porta USB ele ligou 20 volts, teve consumo, ou seja, o MacBook ligou. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o lado do cabo. O cabo não tem polaridade, mas na porta USB ele identifica essa diferença. Então ele tem que funcionar dos dois lados. Veja, desse lado não ligou. Agora eu vou remover, ligar do outro lado e ele acendeu, ligou. Tá? Então nessa porta USB, vou fazer até uma marcação aqui. Nessa porta USB temos um problema, ele só está funcionando de um lado. Isso aqui a gente também pode detectar com o MacBook montado, ligado, quando a gente pluga aqui talvez uma USB utilizando o hub, né? Ou um HD externo, enfim. A próxima porta USB acendeu. E agora quando a gente inverte, ligou, tá? Então, ou seja, essa porta USB está funcionando dos dois lados. Ligou o MacBook normalmente. Vamos fazer o teste com as outras 2 portas USBs. Começar pela de baixo. Acendeu o nosso analisador de carga e tensão. Agora eu vou inverter. Invertendo também, essa porta USB está ok. Agora só falta mais uma porta que a gente vai verificar. Acendeu deste lado. Vamos inverter e funcionou também. Ou seja, 3 portas USB estão funcionando de maneira correta, né? Então, todos os lados a porta funciona e uma porta USB não funciona. Então, vamos ter que analisar para verificar o que acontece, porque essa porta USB não funciona e não é um defeito no conector. Antes que vocês coloquem aí nos comentários, pois eu inverti os 2 conectores e teve o mesmo problema com esse lado aqui, tá? Então a gente vai remover, fazer a análise e iniciar as intervenções. E aí você que já viu fazendo os reparos, ou até mesmo você que
já utilizou um MacBook com portas USB tipo C, sabia que tem essa diferença? Pode acontecer do equipamento, da porta USB funcionar de um lado e quando você vira, não funciona do outro lado. Tem esse adaptador aqui, ó, por exemplo, também, ó. Isso também se repete com esse adaptador. A gente coloca o adaptador desse lado e quando a gente inverte não funciona, não é somente com o carregador, tá? Qualquer periférico que a gente ligar na porta USB tipo C vai ter esse problema caso a porta USB ali esteja com um defeito. Deixa nos comentários aí se vocês já sabiam dessa funcionalidade ou desse teste. E aqui outra coisa que temos que fazer também, ó, a USB é essa daqui, então quando a gente vira a placa, o conector é esse. Temos que identificar qual dos dois controladores corresponde a essa porta USB, tá? Então aqui eu já falei isso numa live, mostrando para vocês o fusível correspondente desta porta USB, é esse aqui de baixo. Caso fosse a porta USB de cima, ou se o fusível correspondente fosse esse, teria que ter 20 volts aqui. Não tem, então tem 20 volts aqui, que corresponde com essa porta USB aqui, tá? Ou seja, se eu colocar na porta USB de cima, eu não tenho essa tensão aqui, por exemplo, nessa porta USB. Veja, eu não tenho 1,10 volts aqui, mas tenho 1,10 volts aqui. Então, essa é a diferença. Temos que identificar qual a porta USB é correspondente com o conector, né? Qual controlador é correspondente com a porta USB. Aqui eu tenho 1,10 novamente, ó. Então, a porta USB de baixo é correspondente com esse controlador. Quer dizer que o defeito esteja no controlador? Não, mas eu vou analisar esse circuito que corresponde a essa porta para poder entender qual o defeito, porque quando a gente vira não funciona. Então, é essa resposta que eu tenho que buscar sem antes sair substituindo o controlador, sem antes sair fazendo qualquer outra coisa. Temos que analisar. Bom, pessoal, e aqui fazemos uma medição no conector do tipo C, né? Então vocês estão vendo o conector na placa, a gente removeu o conector e a gente vai fazer a medição aqui. É uma informação bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, é algo que eu já fazia antes, mas de forma manual, que é uma medição em modo diodo, né? Na verdade ela continua manual, mas vocês sabem que eu utilizo o Flex BV, que é o Board View, né? Onde abre o Board View junto com o esquema elétrico. Esse programa é pago, é do Paul Daniels, e teve uma atualização. Na verdade isso já vem em desenvolvimento e recentemente aí disponibilizou vários pontos de medições em modo diodo em algumas placas. Nem todas as placas têm, mas essa aqui tem. Mas antes mesmo disso, de ter disponibilizado esse banco de dados, esses pontos de medições em modo de diodo, eu vou fazer isso em comparação. Isso é uma dica muito importante. Eu estou soltando aqui, então para quem me acompanha, é técnico também, isso aqui é valiosíssimo, não tem dimensão do valor dessa dica, tá? Então, o que eu fazia antes para fazer a modo de comparação? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pronto, achei, coloquei aqui na tela. Vocês estão vendo aí um bloco de notas, isso aqui é a anotação que eu fiz de uma placa com o mesmo conector que esse. Então, ali são as medições em escala de diodo. Então, eu peguei uma placa funcional, fiz todas as medições de todos os terminais em escala de diodo, eu obtive esses números. Então, com isso, eu pude observar se havia algum terminal com a medição discrepante, ou seja, que estava com um valor muito alterado, longe do valor da placa funcional. Então, a gente detectou, existia terminais ali que estavam discrepantes. Deixa eu encontrar aqui no bloco de notas quais são. Então, na linha 25, no terminal 25, no terminal 23, na placa funcional a gente tinha que ter 0L, né? Já na placa que estava com defeito a gente tinha 0, ou seja, um curto, né? Então, com isso a gente detectou uma falha nesse circuito e pôde então identificar quais eram os culpados por isso. Então, assim, é uma ferramenta, é uma forma de diagnosticar, é uma forma de analisar,
E é uma dica bem importante, eu não vi isso em lugar nenhum. Então, só por isso já vale o like dos técnicos que estão me assistindo aí. Deixa nos comentários se já sabia desse tipo de ferramenta. Não deixe de ser uma ferramenta de diagnóstico, uma forma de analisar para encontrar defeito. E isso vale para qualquer ponto da placa. Se você tiver duas placas, use o multímetro em escala de diodo e faça essas comparações. Isso é muito importante, isso ajuda a resolver bastante problemas. Então, fica aí a dica para vocês e seguimos reparando. É o que eu vou fazer agora. Vou fazer a comparação desses pontos. Concluindo, né, o que eu estava dizendo. Voltar aqui, então, pro Board View, antes que eu me esqueça de tirar aqui o bloco de notas. E vamos voltar aqui. Então, o que aconteceu? Teve uma atualização do FlexBV. E agora a gente tem no próprio conector, no próprios componentes, as medições, ou seja, olha aqui, ó. Deixa eu ver se tá pegando aqui na gravação. Olha lá, 0,155, 0,155, ou no terminal 0,598, 0L, 329, GND. Já está no programa. Então isso aqui é nossa, facilitou muito. Então, se você não tiver outra placa e você usa o FlexBV, você consegue puxar já o banco de dados das medições. Isso aqui vai facilitar muito, não quer dizer que vai ficar mais fácil o reparo, vai ajudar você a identificar as falhas, né? Então tem que saber interpretar, quando utilizar, por qual motivo, enfim, tem toda uma sequência aí para você chegar nesse ponto. Mas, enfim, compartilhando aqui com vocês que antes eu fazia manualmente e agora tem essa facilidade. Veja aí que bacana, né? Então o FlexBV, além de tudo, tem essa função também disponível. Vale muito a pena. Mais uma vez, eu repito nos vídeos, se for comprar, compra direto do Paul Daniels, tá? Não compra pirateado, tá? Seguimos reparando. Bom, pessoal, terminei de fazer as medições, mostrar aqui para vocês. Tá aí, ó, fiz as medições e eu encontrei um problema no terminal 53. Ali ele mostra que deveria ter 614. E o que acontece? Ele não tem 614, tem 0.037. Ou seja, quase um curto, tem uma baixa resistência, né? Quando está em 600 é uma resistência alta, quando está em torno próximo de zero, uma resistência baixa. Está em escala de diodo, a gente não mediu escala de resistência, né? Então, o que acontece? Tem uma discrepância, mas tem um fato importante aqui que eu quero compartilhar com vocês, já que eu entrei nesse assunto, estou falando do FlexBV. Teve 3 terminais aqui, ó, o 19, o 22 e o 24. Não, o 19. Esses 3 test points, tá? O 19, esse daqui, ó, que dá no 28, 30, isso, ó. 28, 30 e 19. Esses 3 terminais não estão correspondentes com o FlexBV, né? Então, com esses dados que estão aqui. No FlexBV fala que tem que estar 0,819. Na minha medição deu 0L. E aí eu fiquei na dúvida. Minha medição está errada, minha placa está com defeito, ou as anotações do FlexBV estão erradas. Na dúvida, eu peguei uma outra placa funcional, com os conectores funcionais, e eu fiz a medição. Também deu 0L. Então, ou seja, tem também observar isso, né?
Se achar algum ponto aí que esteja discrepante com a sua placa, você tem que saber interpretar. Já peguei vários erros também no esquema elétrico e a mesma coisa aqui, né? Então assim, ou seja, isso aqui foi inserido por alguém, né? O Paul Daniels talvez fez a inserção, ou alguém colaborou com esses dados, pode acontecer de errar. Ou, enfim, não sei se o conector estava presente, né? Então, se às vezes colocar o conector, a gente tem outro resultado. Até vamos verificar isso. Vou colocar aqui o conector. E quem sabe isso aqui tem um outro resultado. Não, continua 0L, mesmo com o conector. Como eu tenho uma placa funcional, eu tenho a certeza do que eu estou falando. Esses 3 terminais estão errados, tá? Então, é 0L e não 819 como mostra ali. Então o único terminal que eu tenho problema é o terminal que eu falei para vocês, o 37, se eu não me engano, 53, terminal 53. Esse terminal tá com 037. Para confirmar novamente, terminal 53, ó, terminal 53, que é esse cara aqui, ó, 037, tá? Então é isso que tá tendo. E agora a gente tem que interpretar qual a função, para onde vai, por que está com essa medição. Olha, pessoal, aquele ponto ele dá nesse capacitor, tá? Então a gente está medindo aqui o 0,37. Tá? Então temos um problema também. Aqui o capacitor está até solto, mas não é o problema, não é o capacitor, tá? Continua 0,37. Muito provável o defeito esteja na solda ou no controlador. Seguimos reparando. Bom, vocês viram fazendo a medição, removendo o componente? O defeito está realmente no controlador, não é a solda. Como eu sei disso? Escala de diodo no componente, tá? Então tudo isso aí são técnicas, modos de medição, de diagnóstico, sem antes sair substituindo as coisas a esmo. Então a gente analisa, identifica e é assim que a gente trabalha aqui. É um vídeo um pouco diferente, mostrando como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para vocês verem que o vídeo, quando eu faço voltado, pode dizer, compartilhando dicas, informações, conhecimento, é um vídeo que demora mais, é um vídeo um pouco mais demorado, onde eu tenho que parar, explicar para vocês o que eu estou fazendo, compartilhando conhecimento, tá? E lembrando aqui, não quer dizer que a forma que eu estou fazendo é a única forma que existe, é a forma correta, é a forma que eu trabalho e eu estou compartilhando com vocês neste vídeo. Então eu queria muito que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês estão achando desse tipo de vídeo, que vocês acham legal, se já conheciam esse tipo de técnica, deixe nos comentários, isso é muito importante para eu poder analisar se eu faço vídeos com esse tipo de conteúdo ou se eu faço apenas vídeos da forma que eu sempre fiz aqui, focando mais no reparo e um vídeo mais curto para atingir os nossos clientes.
Bom, pessoal, fizemos a substituição do controlador e chegou a hora do teste, tá? Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui, na escala aí de diodo. Aqui é o capacitor que eu tinha medido antes. Agora temos aí 516. Estávamos com 0,037, né? E aí, pelas medições, chegamos na conclusão que o defeito estava no controlador, tá? Então, nas medições com o multímetro, tudo indica que está ok. Mas, para ter certeza, vamos verificar com a prática. Vamos ligar e verificar se o MacBook continua ligando e se resolveremos o defeito de colocar o carregador dos dois lados. Parafusar aqui então o conector, carregador, vamos direto para a porta defeituosa. Aqui ele já acendeu, tem que saltar para 20, saltou para 20, tem que ter consumo, indicando que ligou, consumo. Agora vamos verificar o outro lado. Eu não lembro qual lado que era o carregador, acendeu, 5 volts, 20 volts, tem que ter consumo. Consumo, MacBook ligou. Só para conferir a USB de baixo, pois como trocou os dois lados também funcionando da USB de baixo. Vamos verificar também as outras duas USBs para a gente poder ter certeza. 20 volts, tem que saltar aí para tem que ter o consumo, virar o lado aqui, 5 volts, 20 volts e consumo. Agora a próxima porta e a última, 20 volts, consumo, o outro lado e consumo, ou seja, MacBook reparado nesse quesito, tá? Então, esse, como eu disse no começo do vídeo, é um MacBook que já tinha feito o reparo do erro crítico e nos testes, no checklist, a gente detectou esse defeito, que a USB, uma das USBs, só funcionava quando encaixava de um lado, quando virava do outro lado, a USB não funcionava. Isso serve tanto para o carregador, quanto também num hub, né? Um adaptador tipo C, onde a gente pode ligar o HDMI ou uma USB com um pendrive ou um HD externo, tá? Então, esses são os testes. Quando eu falo reparo não termina aqui, são por esses motivos. A gente vai testar tudo. Então, naquele teste, a gente detectou, só faltava essa USB. E o reparo termina aqui? Ainda não. A gente vai ter que montar novamente, pois, como desmontamos, fizemos intervenções, a gente tem que checar se o HDMI funciona, se todas as funções do USB estão funcionando, né? Não quer dizer que apenas que acender os dois lados ali com o carregador, não quer dizer que a parte de dados também estão funcionando, são coisas diferentes, são linhas diferentes. A linha que faz o Mac ligar pelo carregador é uma linha específica. A linha de dados para jogar a imagem por um display é uma outra linha de dados que usa outro bloco do CI. Então são coisas diferentes onde a gente precisa testar novamente. Então o reparo ainda não terminou. Esse aqui que a gente está gravando terminou. E se você que está me assistindo aí precisa de reparo em notebook ou MacBook, vocês puderam acompanhar o vídeo todo, o processo que a gente realiza, como trabalhamos. Então, se você precisa de reparo, não se esqueça que sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Você vai clicar lá, já vai cair direto para o nosso atendimento. Se a gente não responder fora do horário comercial, no próximo horário comercial, a gente responde, tira todas as suas dúvidas de como trabalhamos. E também aqui em cima está aparecendo o nosso site. Acessem lá, tem todas as informações da empresa. Lá também tem um formulário onde você pode preencher o defeito, o que está acontecendo com o seu notebook ou MacBook. A gente vai receber esse e-mail, a gente vai responder como trabalhamos, especificando uma estimativa de preço. Tudo isso antes de você enviar o equipamento para reparo aqui conosco da Notprint.
tá? Então, se você assistiu o vídeo aqui e ainda não se inscreveu no canal, e não se esqueçam, vocês que são técnicos, entusiastas, o que acharam desse tipo de vídeo, o que vocês acharam dessas dicas, dessa troca de informações. Aqui eu passei informações valiosas que a gente aprende no dia a dia na bancada, que foi trabalhoso para a gente conseguir essas informações. A gente vem lapidando essas informações, esses conhecimentos que a gente vem adquirindo com o tempo de experiência na bancada, e eu passei hoje para vocês na forma mais mastigada possível. Então eu acho que vale o like, vale a inscrição no canal e também deixar nos comentários para eu poder ler e ver o feedback de vocês, tá? Então não sou acostumado a fazer esses vídeos técnicos, o engajamento, a maioria das vezes não é muito satisfatório, né? Mas faz parte, né? O pessoal não gosta muito de informações técnicas. Então se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.